Graça e a paz, meus irmãos. Excepcionalmente hoje, nós estamos tendo uma entrevista importante aqui na Flórida, que tem a ver com os vistos que nós estamos aplicando. E impossível estar no horário do Pão da Vinha. Então, estou tentando fazer algo diferente hoje, que é gravar antecipadamente. E no horário normal, que é às 15 horas aqui dos Estados Unidos, às 17 horas do Brasil, manter o horário do nosso tempo devocional. Eu gostaria de ler com você aqui o texto, ainda de Mateus 27, a partir do capítulo, verso 3, sobre o suicídio de Judas. A Bíblia diz: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ontem nós falamos sobre o amor de Pedro por Jesus, que era todo baseado em algo dele, algo natural, algo que ele podia trazer para Deus. E dissemos também que religião é exatamente isso, algo que eu posso fazer para Deus, algo que eu tenho que fazer para Deus, algo que eu devo fazer para Deus, ou as coisas que eu devo refrear. E tudo isso tem a ver com algo que nasce no homem. A intenção é minha, o esforço é meu, portanto a vitória é baseada em algo que eu ganhei de mérito diante de Deus. Isso define religião. Religião é algo que você pode fazer, que você deve fazer, que você tem que fazer, que você consegue, com seu esforço humano, fazer. E a grande queda de Pedro foi finalmente descobrir que o amor que ele tinha por Jesus era um amor natural, que mesmo o amor sincero que ele tinha por Jesus não era suficiente na hora do fogo da provação, da dificuldade da provação. E isso fica provado lá no livro de João, nós vamos chegar lá ainda, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, filéu, eu te amo com amor de amigo, eu não consigo te amar com amor ágape, que é perfeito e sem nenhuma pré-condição, que é o amor segundo Deus. Mas no contraponto de Pedro, que traiu Jesus também, era o melhor amigo de Jesus, porque dos três, Pedro, Tiago e João, João era muito novinho. Tiago era uma pessoa, você não vê muito Tiago nessa sequência depois dos evangelhos no livro de Atos. Nós não entendemos direito por quê. Então, realmente, o amigo mais íntimo, mais próximo de Jesus era o Pedro, o sanguíneo, e o inconstante, o esbaforido, né, o estapafúrdio. E você vê que Pedro trai Jesus de uma maneira horrível. Ele nega com juramento, e 3 vezes que jamais tinha estado com Jesus ou sequer conhecia Jesus. E a última vez ele espragueja, quer dizer, ele, além de jurar que não conhecia, ele ainda xinga. Esse é o papel do apóstolo, daquele que vai ser o apóstolo da igreja. Que vergonha, que derrota horrível, baseado naquilo que ele conseguia fazer. E agora que nós temos Judas. E Judas, ao entender, quando a ficha cai, o entendimento cai, de que ele tinha traído sangue inocente, o remorso foi tão grande que a maneira dele resolver o problema emocional, o sofrimento que ele estava tendo por ter traído sangue inocente, né? E o conflito aqui na balança da pessoa tão doce, tão amada, tão preciosa, tão perfeita, tão justa quanto Jesus, e o pecado horrível dele de ter entregue o próprio Salvador. Qual a maneira dele resolver o problema? Ele vai, por não conseguir conviver com a dor da culpa, ele tem que resolver o problema da culpa punindo a si próprio. E qual a maneira de fazer isso? Ao invés de depender do perdão de Deus, foi o que Pedro fez, chorou amargamente, se arrependeu. A maneira de Judas foi também religiosa até o final.
Eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu preciso resolver o meu problema de angústia, punindo a mim mesmo por conta das coisas horríveis que eu fiz. E, de novo, da mesma forma que o pecado de Pedro, ou o problema de Pedro aponta para a religiosidade, para a religião, a atitude de Judas aponta para a religião. E nós temos dois princípios. E esse princípio é claro na vida de Pedro, de tentar amar Jesus com amor próprio, isso é religião. E agora de Judas, de resolver o problema da culpa com algo que eu posso fazer para redimir, para purificar. E isso a religião faz o tempo todo, infligindo punição, reprimenda. Então, muitas vezes, nós estamos cometendo o suicídio de Judas. Tem muito crente que comete o suicídio de Judas o tempo inteiro, quando, por conta de ter cometido algum pecado, ele vai lá jejuar. Então, veja bem, a questão não é o jejum é uma bênção, devemos jejuar. Mas se você faz com motivação de se expurgar, porque agora eu tenho que curtir, né, esse luto por conta do pecado que eu cometi, então eu vou vou estar recluso, entrar para dentro do meu quarto, trancar a porta e ficar jejuando por conta do pecado que eu cometi, por conta das coisas horríveis que eu fiz. Se a motivação é essa, está cometendo suicídio de Judas. Você está pegando aquilo que o homem pode fazer para aliviar o seu sentimento de culpa, de indignidade, de sujidade, de inadequação. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Às vezes nós damos oferta alta, porque, na verdade, eu estou querendo comprar alguma coisa da parte de Deus. Eu estou querendo me expurgar por causa de não ser um crente fiel ou não ser uma pessoa disponível na igreja. Então, como eu não sou disponível na igreja, eu não sirvo na igreja, eu não lidero célula, então eu dou oferta alta. É uma maneira de eu pagar por aquilo que eu sei que eu deveria fazer e não faço. Então, o tempo inteiro as nossas emoções escusas, as nossas motivações escusas, elas estão permeando a nossa vida cristã e religiosa o tempo todo. Nós estamos cometendo suicídio de Judas, quando você dá oferta alta com motivação errada, quando você entra numa de viuvez, de luto por conta de algum pecado que você cometeu. Então hoje eu não vou comer não, porque eu tenho que me punir, eu tenho que punir meu corpo por conta de coisas erradas, então eu vou dar uma jejuada ali para expurgar o meu pecado. O tempo todo nós estamos, às vezes, fazendo sacrifícios, é igual católico subindo escadaria da Penha, porque é tão safado, desculpa, né? Alguém pode viver uma vida assim a vida inteira, então agora ele tem que subir 500 escadarias para pagar o pecado. Ele tem que carregar uma cruz até a Aparecida do Norte. É a mesma coisa que crente faz, com motivação errada, quando ele jejua, quando ele serve na igreja, quando ele doa as coisas que tem, quando ele dá a oferta alta no prédio da igreja. Muitas vezes nós estamos cometendo suicídio de Judas. Suicídio de Judas é tudo aquilo que você faz para ficar melhor consigo próprio, excluindo a graça de Deus, excluindo a bondade de Deus, excluindo o amor gratuito de Deus. É algo que você faz para você se sentir bem. E às vezes o sentimento é tão horrível, como era o caso de Judas, que o que foi requerido dele foi muito alto pela sua própria consciência, foi tirar a própria vida. Sabe, tirar a própria vida é um ato extremo, nesses casos, de religiosidade extrema. E um tempo atrás eu vi um filme exatamente sobre isso, uma mulher no oeste americano, toda santinha, toda de igreja, crente de igreja, e nunca encontrava o marido, e ela tem relações sexuais com um sujeito lá, e foi a única relação sexual que ela teve na vida. Forçou o cara, manipulou o sujeito, só que naquela mesma noite ela ficou tão mal consigo própria que na manhã seguinte o sujeito levanta, a mulher está enforcada. É o suicídio de Judas. Quando nós servimos por algum outro motivo, quando nós damos por algum outro motivo, quando nós nos martirizamos por algum outro motivo que não a graça de Deus, o cuidado de Deus. Então, diante do pecado, diante da culpa, diante da sujeira, diante da indignidade, diante do seu sentimento de que
algo horrível foi feito, chega diante de Deus e faz o que Pedro fez, chora amargamente. Fala, Deus, esse sou eu, essa é a minha humanidade. Toda cheia de limitação e cheia de armadilhas e cheia de motivações escusas que nem eu entendo. Mas que bom que o Senhor se fez homem e o Senhor não pisou na humanidade, o Senhor não esmaga a cana quebrada. O Senhor veio para promover, para amar, para redimir, para elevar, para glorificar essa minha humanidade. Obrigado, Jesus. Sabe, aceita a graça de Deus. E se é preciso se auto-perdoar, vai para frente do espelho. Não comete suicídio de Judas, não. Vai para frente do espelho e fala, olha, se Deus me perdoou a mim, eu não tenho direito de recusar o perdão, porque eu estou querendo dizer que o meu perdão é superior ao sacrifício que Jesus fez. Então, por conta de Deus ter te perdoado, vai lá e aceita. Mesmo que seja difícil demais aceitar uma oferta tão alta, de um perdão tão alto, por situações tão escusas. E muitas vezes nós vamos perceber que nós somos preguiçosos, que nós somos traidores, nós somos traiçoeiros, que as nossas motivações são todas